Em São Paulo, Max Daguano. Em Fortaleza, César Augusto Madeiro. Nesse podcast, eles discutem como o método Varejo Pro consegue ajudar milhares de lojistas de moda todos os anos. Também contam tudo o que um lojista precisa fazer para alcançar o famoso 7 em 1. 7 dias de vendas em apenas um dia, colocando dinheiro no bolso e virando o jogo para sempre. Fique ligado nas dicas que já ajudaram milhares de empreendedores de moda a viverem a melhor fase de suas vidas e como você pode aplicar tudo isso na gestão da sua operação de varejo agora mesmo. Começa agora mais um episódio do podcast Varejo Pro. Alô, gestores de moda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Pro. Aqui nós discutimos estratégias para você aproveitar melhor essa nova fase do varejo e conseguir, de uma vez por todas, girar o seu estoque mais rápido e com preço cheio. Eu sou César Augusto Madeiro. E eu sou Max Daguano. E o episódio de hoje, amigo Max, cara, VM rola no digital? Claro que rola. Muito. Digo mais. Não só rola, como tem que rolar. Ou seja, não só é possível, como é preciso ser feito, né? Para a galera aí que não sabe o que é VM, Visual Merchandising, né? Até uma coisa interessante falar aqui, abrindo parênteses, viu, César? É aquela coisa, né? A gente sempre acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. Então, todos os conteúdos ficam falando VM para cá, VM para lá, levando em consideração que a galera sabe o que é. E muitas perguntam, nossa, o que é VM? O que é VM? Então é interessante a gente falar aí sobre VM. VM é uma estratégia dentro do varejo em geral, não é só varejo de moda, que quer dizer visual merchandising. E dentro do visual merchandising, existem várias... Eu costumo dizer que dentro do visual merchandising, para o varejo de moda principalmente, existem dois grandes pilares, né? O pilar do store design e o pilar do visual merchandising. E o store design é toda a parte estrutural, parte física, projeto, arquitetura, equipamentos, mobiliário, som, iluminação, temperatura, é a parte do projeto conceitual, tudo isso é o store design. Eu costumo dizer que é aquilo que o cliente não leva para casa. Aquilo que o cliente não leva para casa é o store design, é um dos pilares do visual merchandising. O segundo pilar do visual merchandising é o que muitos chamam de visual merchandising mesmo, ou muitos chamam de merchandising, dependendo do segmento. Mas é simplesmente o fato de você colocar a mercadoria destinada à venda nesse equipamento. Então, de um lado, a gente tem o equipamento, a parte estrutural, tudo aquilo que ele não leva para casa, e de outro lado, nós temos simplesmente a forma de expor o produto, a forma de colocar, de pendurar, de dobrar. Isso é chamado, é o outro pilar dentro desse processo de visual merchandising. Quando a gente fala em visual merchandising, é comum nós falarmos em visual merchandising de uma loja física, né? Porque é daí que nasceu o visual merchandising, que também é praticado em todos os segmentos, é praticado em farmácia, em supermercado, em padaria, em restaurante, em sorveteria, em cafeteria. Tudo que é tipo de varejo que atende o consumidor final e vende um produto físico, tem um processo de visual merchandising ali. Muitas vezes nem precisa ser produto físico, até mesmo serviço. Você vai numa espaço laser da vida, numa botoclinic da vida, que lá vende puramente serviço, tem que ter um ambiente bacana, tem que ter um visual merchandising sedutor. Só que, aonde que mora o pulo do gato aí, que eu só dei essa contextualizada para entrar e responder sua pergunta, que você falou, é possível fazer visual merchandising no digital? Claro que é possível, por quê? Normalmente, a gente tem que quebrar esse tabu. A gente tem que quebrar esse paradigma, essa crença limitante, que visual merchandising é só atmosfera física. Visual merchandising é também na atmosfera digital. Um grande exemplo disso, por exemplo, são os e-commerce. Tem o e-commerce. Como é que seria um visual merchandising no e-commerce? Como é que seria um visual merchandising no Instagram, por exemplo? E, cara, eu estou bem à vontade para falar sobre isso, porque nessa semana especificamente, eu não sei quando que você que está ouvindo aí o áudio no podcast, ou você que está assistindo o vídeo no YouTube, quando que você está assistindo esse episódio aqui. Mas eu tenho feito essa semana muitas lives diárias de consultorias gratuitas, onde eu sorteio de 2 a 3 pessoas para entrar ao vivo comigo
e perguntar o que eles quiserem. A maioria pergunta, fala assim, olha o meu perfil, olha o meu perfil, olha o meu perfil. Aí eu vou lá olhar o perfil do Instagram. E o que eu vejo ali? E, cara, é 100%, é unanimidade. O que falta no perfil do Instagram, e eu vejo que falta em muitos sites que eu visito, é uma pegada de visual merchandising. E quando eu falo que é uma pegada de visual merchandising, não é só para deixar bonito, né? No nosso programa O Poder do VM, a gente sempre fala, um dos primeiros slides ali do programa, cuidado com a síndrome do bonitômetro. O bonitômetro nem sempre vende. Deixar bonito, obviamente que é o primeiro passo para deixar sedutor, mas não necessariamente é o que o cliente enxerga daquilo. O bonito, às vezes você acha bonito, mas o cliente não entende. Se o cliente não entende, ele não compra. E aí, se ele não compra, não vende. E aí não adianta ficar bonito e não vende. Então, qual que é o ponto aqui? Da mesma forma que a gente usa essa essência do VM para a loja física, a gente usa no digital. Então, por exemplo, eu tava querendo comprar, só vou contar essa história aqui, que é muito interessante para você entender, César. Eu tava querendo comprar uma caneca. Sabe uma caneca? Eu sei, eu sou doido por caneca. Eu adoro caneca, cara. Eu tenho coleção de canecas. Eu tenho coleção também. Então depois a gente vai trocar esse figurinha. Então eu tava querendo comprar uma caneca. E aí, só que eu queria comprar uma caneca para personalizar ela, né? E aí eu falei, bom, vou no sabão, onde que eu vou? Primeiro lugar, Google, né? Canecas personalizadas. Aí apareciam trocentos sites ali. Eu entrei em um por um. Eu devo ter visitado, sem brincadeira, mais de 20 sites. Você acha que eu comprei a caneca ou que eu não comprei a caneca? Ah, cara, eu acho que você comprou. Você acha que eu comprei? Eu acho. Se eu te falar que eu não comprei. Então os caras estão muito ruins. É aí que eu queria chegar. Não conseguir comprar. É aí, exatamente aí que eu queria chegar. Por que é ruim? Porque na hora que eu entrei no site para ver a caneca, o que eu preciso ver na caneca? Eu preciso entender a caneca. Eu preciso ver se aquela caneca é a que eu estava procurando ou se satisfaz os meus desejos e minhas necessidades. Para isso, aquele site ele tem que passar para mim a máxima clareza do produto. Total. O site ele tem que colocar ali, e tinha uma caneca que eu gostei, cara, muito bonita. Eu falei, cara, só que o site não me mostrava a foto da parte da outra face da caneca. E eu não sabia se aquele template de uma face tinha na outra face. Eu não conseguia enxergar que cor que era por dentro. Tinha uma descrição, uma descrição ali muito mal feita. Caneca, tanto. Cara, isso não explica o produto, isso não me seduz, isso não me vende. Então, quando a gente fala em visual merchandising dentro da loja, o que a gente sempre bate na tecla? Que o produto tem que ser colocado na forma de uso, que o produto tem que ter contexto, tem que contar história. A pessoa, na hora que ela olha para aquilo, ela tem que se ver usando o produto, ela tem que entender o produto, tem que estar tudo contextualizado. No site é a mesma coisa, no Instagram é a mesma coisa. Então, quando nós vamos colocar um produto em exposição, seja ele na loja física, seja no site, seja no Instagram, seja onde quer que seja, você tem sim que obedecer ou ter dentro da sua estratégia essa essência do visual merchandising, que é o quê? Passar a máxima clareza. Número 1. Número 2, dar impacto emocional. Passar clareza, eu preciso colocar o produto, porque assim, vamos supor que você está vendendo essa sua caneca aí, César. Você está vendendo a caneca, você é um vendedor de caneca. Aí você colocou lá, fez um site para vender a caneca. Você foi lá, fotografou a caneca. Você sabe tudo sobre essa caneca, só que você não pode achar que o cliente também vai saber tudo o que você sabe. O que tem na sua cabeça não tem na dele. Então, você tem que deixar... Cara, cliente é igual criança. Você tem que dar... Você quer que a criança coma? Você tem que cortar o bifinho, colocar na colherzinha e dar na boquinha. Entendeu? Se você não dá a colherzinha na boquinha, o cliente ele vai ter dúvida. E dúvida faz ele dar um passo para trás, não para frente. A dúvida faz nascer a objeção. Então, por exemplo, eu quando estava vendo o site de caneca, fiquei com um monte de dúvida. Que cor que é por dentro, como que é a outra face, que material é esse, que cor que tem, que outras opções de cores que tem, que outras opções de design que tem. Um monte de dúvida. Em todos os sites eu tinha pelo menos umas 3 a 4 dúvidas. Essas 3 a 4 dúvidas, sabe que nem a larva que vira borboleta? A dúvida é a larva que vira objeção. A dúvida, ela vai, na tua cabeça, a falta de informação, a dúvida, ela vai se transformando em objeção. E essa objeção contribui para você dar um passo para trás. Falar, não quero. Então, muitas vezes, quando o cliente não quer, é porque ele tem dúvida. Muitas vezes ele não fala que tem dúvida,
ou muitas vezes nem ele sabe que tem dúvida, nem está tão claro na cabeça dele que ele não tem a clareza daquilo. O visual merchandising, a essência do visual merchandising é passar clareza. O cliente, antes de qualquer coisa, ele compra clareza. Ele precisa ter certeza. E muitas vezes, quando ele tem certeza, às vezes ele não compra na hora, ele fica amadurecendo a ideia. Então, o visual merchandising na loja, ele tem essa essência. O visual merchandising fora da loja, no digital, no e-commerce, no Instagram, no Facebook, no Pinterest, que seja, você precisa levar a mesma essência. É exatamente a mesma. Tem que passar clareza, tem que ter impacto. Então, por exemplo, eu estou analisando muitos perfis, muitos, e assim, a maioria das questões são as mesmas. Então eu vejo lá, coloca lá uma foto. A maioria das fotos no perfil do Instagram não são vestidas no corpo. Primeiro erro aí. Uma roupa, ela é vendida para a pessoa usar no corpo. Então, quanto mais eu mostrar no corpo, mais a pessoa vai conseguir enxergar como aquela peça veste. E quanto mais clareza ela tiver como a peça veste, mais ela consegue se projetar usando. E aí, esse é o ponto. Então, primeira coisa, no Instagram ou no e-commerce, tem que a peça estar vestida. Ah, posso colocar em estilo? Eu não colocaria em estilo. Colocaria a peça no corpo. E no corpo de uma pessoa, não no corpo do manequim. E dentro, pela ordem de piores, estilo, que é aquela, ou em cima de uma mesa, esse é o pior. Segundo, indo para cima, indo para os melhores. Foto, vestido e manequim. Não, pela ordem dos piores. Do pior é estilo na mesa. Segundo pior, no cabide. Terceiro, já melhorando um pouquinho, vestido no manequim. Quarto, melhorando, vestido no modelo. Quinto, que é o melhor hipótese. Não, quinto é vestido em cliente. E sexto, que é a melhor hipótese, é vestido no capitão da loja. Então, essa é a ordem de escala. Então, quanto mais peças vestidas no corpo, melhor. E essas peças que estão vestidas no corpo, tinha muitas dos Instagrams que eu estava olhando esses dias, que tinha peça vestida no corpo. Hoje eu conversei com uma garota de Poços de Caldas, a Natane. Cara, ela tinha umas fotos lindas, incríveis. Só que, por exemplo, ela tinha um cardigan, eu não vou esquecer porque foi agora há pouco. Tinha um cardigan lindo, uma super produção, a foto, ela mesma na foto, fazendo umas caras e bocas incríveis, puta astral que tem a menina. Só que o que eu senti falta ali? Que não mostrou o look inteiro. Uma peça sozinha, ela não tem nunca tanta força do que uma peça contextualizada dentro de um look. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que o VM, tanto para a atmosfera física, é o mesmo para a atmosfera digital. Então, assim, respondendo sua pergunta, César, é possível e deve ser feito. Não só é possível, como deve ser feito. Entendeu? E você sabe, Max, tu falou o exemplo da caneca, né? E eu ganhei essa caneca aqui do dia, acho que foi no meu aniversário, Dia dos Pais. As pessoas sempre me dão caneca porque sabem que eu gosto. E eu tenho uma porrada de caneca. Então, assim, essa caneca é diferente e, assim, é do caralho, porque quando eu coloco o café, quente, aonde tem escrito me leva, né? Que ela tem esse negócio de, tá vendo aqui, ó? Mostra aí. De alienígena, tá vendo? Ah, que legal. Ó, ela tem um disco voador. Então essa parte de me leva aqui vai ficando cinza quando tá o quente. Então ela muda de cor por causa da temperatura. Então eu tô bebendo água, agora ela tá fria e tudo. E aí o que é do caralho isso? Porque a minha filha me mandou ela estava lá na Imaginário, ela comprou isso na Imaginário, e ela me mandou um vídeo da vendedora fazendo isso, lá na loja. Aí eu falei, caralho, eu quero! Do cacete! Então, se ela não tivesse colocado no comportamento de uso, se ela não tivesse amarrado esse diferencial e não tivesse mostrado, era só mais uma caneca. E aquilo ali mudou completamente o jogo, e eu acho que é exatamente isso que você está falando, porque a turma, ela mostra o produto, só o produto. Mas aquilo não é só um produto. Quando ele está contextualizado no comportamento de uso, ele ganha muito mais força. Né? Ele ganha muito mais força. Né? Você fala muito do contexto lá no curso de VM, no VM Day,
a questão da matemática do VM, né? Que não é uma peça que vale tanto, mas outra peça que vale tanto, não é que ela, com um não é que dá 2, quando junta esses dois pode dar 10. Exato. Porque aquilo ali pode, aquelas peças juntas, elas se potencializam de uma forma absurda, né? Porque ela entra na questão do desejo da pessoa, na emoção da pessoa, e o VM tem esse poder, né, Max? Com certeza, o VM ele é responsável por despertar ou aumentar a percepção de valor num produto. Eu falo o seguinte, César, quando o cliente está na loja presencialmente, já é desafiador vender para ele. E ele está com o produto na mão, ele está vendo o produto, muitas vezes até provando o produto. Quando o cliente não está na loja, ele está vendo o produto num site, ou ele está vendo o produto pelo Instagram, é muito mais desafiador, porque ele não está vendo o produto. E isso muda tudo, entendeu? Então, às vezes a foto não é bem tirada, o ângulo, a luz, ela não vai ter a exata certeza da tonalidade da cor. Dependendo de como é tirada a foto, não vai ver a textura do tecido, ela não está provando. Então, tem sérios obstáculos que contribuem para ser muito mais desafiador essa venda acontecer. Então, mais do que nunca, o VM digital, ele se faz bem mais necessário do que o VM online, o offline, o VM da loja física. Porque é mais difícil comprar pela internet do que presencialmente. Presencialmente é muito mais fácil, eu estou lá. Então, é muito mais desafiador vender fora. Então, mais ainda, precisa ter uma estratégia baseada na essência do visual merchandising dentro das mídias digitais, dentro dos sites. Hoje nós temos, César, muitos sites, muitos, eu não sei qual é o número exato, mas eu vou te falar que menos de 10% tem um bom trabalho de visual merchandising dentro do site. Temos que entender o seguinte, o site não tem vendedor, o site não tem ninguém para atender, ele tem que fazer a venda sozinha, é como se fosse uma loja de departamento. A loja de departamento, você vai numa C&A, numa Renner, numa Zara, você se atende lá dentro, entendeu? O que faz você comprar ali? O visual merchandising. O site é igual, é uma loja de departamento online. A diferença é que na loja de departamento presencial você ainda pode pedir ajuda. No site não. No site você não tem como pedir ajuda, é tudo automático, é tudo e-mail, é tudo... Uns tem até um chat ali online, mas o cara não vai te explicar sobre o produto, ele vai te ajudar na sequência de compra, ele não vai te explicar do produto, que tecido que é, que modelo, ele não vai saber isso. Entendeu? Então, qual que é o ponto aqui? Quanto mais esse trabalho de visual merchandising for bem feito, quanto mais clareza você passar, quanto mais impacto emocional, através de storytelling, através de contextualização, mais o cliente fica inclinado a dar o próximo passo. Não dá para colocar foto de qualquer jeito lá. Você tem que vender. O objetivo é vender. Então, da mesma forma que o objetivo do visual merchandising numa loja física é potencializar o giro rápido com preço cheio, no digital é a mesma coisa. Então não é só postar de qualquer jeito, tem que saber tirar uma foto boa, tem que estar vestido, tem que apresentar detalhes, de repente usar o carrossel, uma primeira foto do look inteiro, a segunda foto já é mais aproximada, a terceira foto é a foto... Eu lembro, uma outra que eu analisei esses dias, uma foto de uma jaqueta, tinha uma foto de uma jaqueta e uma outra foto da mesma jaqueta, só que uma assim e outra assim. Falei, cara, mas o que tem atrás dessa jaqueta? Tem alguma coisa? Não dá para ver a parte de trás. É uma dúvida. E lembra que a dúvida é a larva que se transforma em objeção. Essa transformação da dúvida para objeção pode levar alguns segundos, pode levar alguns minutos ou pode levar dias. Depende da pessoa, depende do contexto, depende da situação. Mas é fato, dúvida faz nascer objeção dentro da cabeça. Então não pode restar dúvida. Tem que ter clareza na parada. Sacou? Saquei. Max, deixa eu contextualizar aqui, porque às vezes a pessoa está ouvindo esse nosso podcast e é legal a gente, às vezes, voltar atrás e dizer por onde a gente chegou. A gente vinha falando da importância do conteúdo, né? A gente vinha desenvolvendo a questão do conteúdo, da importância do conteúdo, das linhas editoriais, e aí quando a gente, no último episódio, falou assim, porra, vamos falar de identidade visual, aí você falou assim, César, pois vamos parar aqui, porque identidade visual é VM no digital e isso é um assunto fantástico. Então, se você está curtindo essa história e quer saber um pouquinho mais como é que a gente chegou até aqui, volta nos episódios anteriores, que estão muito bacanas, a gente falou muito sobre conteúdo lá. Max, eu queria voltar para que a gente pudesse pegar o começo. Então, vamos lá. A pessoa entendeu a necessidade de poder
atender digitalmente, né? Porra, se o cara tem dúvida quando está na loja física, ele vai ter dúvida quando está no digital, seja pelo Insta, seja pelo WhatsApp, seja no e-commerce, mas você tem que estar quebrando essas objeções no digital. Beleza. Agora, a pessoa que está lá, que está querendo começar a poder organizar isso, é importante ela se preocupar com identidade visual, paleta de cores, a logomarca, o perfil, a bio. É importante ela pensar nisso tudo antes de começar a se preocupar com o detalhamento do conteúdo? É importante os dois ou dá para poder vender só de um lado? Não, é importante sim. Por quê? Porque quanto mais você consegue se posicionar para mostrar para o mercado qual é a sua identidade, melhor. Você acaba criando o teu perfume ali, você acaba criando o teu cheiro, você acaba criando o teu posicionamento, a tua cara. Então é importante sim se preocupar com isso, com paleta de cores, com identidade visual, com tudo isso é importante se preocupar, ainda mais no mercado de moda. Né? Ainda, porque visual merchandising, César, é que a gente pode gravar um podcast falando só sobre VM, inclusive se alguém estiver vendo no YouTube, comenta aqui embaixo, quero podcast de VM, que a gente faz aí um só sobre VM raiz mesmo, né, da onde nasceu o VM, a gente pode falar tudo sobre isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a harmonização de cores é uma das leis do visual merchandising. Você não pode ignorar a harmonia de cores. Ignorou a harmonia de cores, você assassinou o visual merchandising, assassinou o contexto. Tem que tudo fazer sentido ali. Entendeu? Perfeito. Então tem que se preocupar com isso. Agora, eu estava respondendo essa pergunta para alguém hoje de manhã na live. Ah, mas o meu feed, ele é padronizado. Eu lembro que ela tinha, os 3 primeiros era look preto, os outros 3 look vermelho, os outros 3 azul. Eu falei assim, olha, você tem que tomar um pouco de cuidado. É interessante se deixar padronizado? É. Agora, esse padronizado não pode inviabilizar a sua estratégia de venda. Claro. Antes da padronização vem a estratégia de venda, porque o objetivo é vender. Se o objetivo não é vender, aí você padroniza o que você quiser. Entendeu? Tem que vender. Se eu estou num business é lucro. É giro rápido com preço cheio. Então, qual que é o primeiro objetivo? Tem dois grandes lances aí. Quando eu vou postar algum produto no feed, no Instagram, seja lá onde for, eu tenho que levar em consideração muitos aspectos, mas eu vou dar os 2 principais. Primeiro, eu preciso olhar para o meu estoque para saber quais são os produtos que são prioridades de giro. Total. Por quê? Porque se eu não posso ficar postando aleatoriamente, eu tenho que lutar. O Instagram é apenas uma ferramenta da minha operação. A minha operação ela tem o objetivo de dar lucro, de pôr dinheiro no bolso. Então eu preciso olhar para o meu estoque o tempo inteiro para conseguir colocar para fora aqueles produtos sem precisar liquidar. Quando aquele produto já está há muito tempo no estoque, já está na hora de colocar ele em evidência. Então ele é prioridade de giro, ele vai para o feed. Porque o feed Entendi. É a principal vitrine hoje. Se não fosse feed, seria a vitrine, mesma coisa assim. O produto não está vendendo, põe na vitrine. É exatamente o mesmo raciocínio. Ele vai para o feed. Certo. Só que esse produto vai para o feed, aí leva em consideração a segunda questão que eu falei, que eram 2. A segunda questão é o que meu cliente busca. Aí eu tento fazer o casamento desse produto que eu preciso vender com aquilo que meu cliente busca. E contextualizo isso no meu feed. Isso é fazer VM. Isso é contar história. Isso é você criar uma situação de venda. Isso é para fazer tanto na loja física quanto no digital. No feed, no site, onde quer que seja. O ponto é, quando eu falo em harmonização do feed, se eu perceber que essa harmonização, para deixar harmonizado, eu não consigo fazer isso, ele deixou de ser prioridade, essa harmonização. Esse ponto que você colocou, que o feed, isso é uma coisa que a gente discutiu há pouco tempo lá dentro da Parisiense, que até mesmo a pessoa, quando vê o feed, ela vê subindo, né? Ela não vê aquela sequência que você vê quando está lá olhando. Exatamente isso, César. Exatamente isso. Então eu falei assim, cara, por que a gente está se preocupando tanto com isso, com essas linhas, se a pessoa não vê desse jeito? Exato. Eu não vejo nenhum sentido nisso, porque vocês ficam travando a nossa estratégia comercial por causa da harmonia da linha, do trio, dali, e eu preciso vender, galera, pelo amor de Deus. Eu tenho que vender. Então foi um debate há pouco tempo e você só reforçou a minha tese, que eu acho que o feed é a vitrine.
E quando eu não estou vendendo alguma coisa, eu tenho que botar no feed. Eu não tenho que estar com o feed só com lançamento. Exato. Porque eu tenho que estar com o que eu preciso vender. E isso tem que intercalar. Se você não tiver com essa flexibilidade, do mesmo jeito que você tem, que você é flexível na vitrine, no espaço primário, né, numa mesa de valorização, logo que entra dentro da loja, porra, do que adianta? Já pensou se eu passasse o tempo inteiro dentro da loja só com uma coisa perfeita na mesa de valorização, no espaço primário, que é onde as araras que a pessoa mais pega? Eu ia estar perdendo todo o potencial que aquele espaço tem. Não tem sentido. E você só reforçou a minha tese. Eu vou anotar aqui e vou mandar esse pedaço do nosso podcast para umas 3 pessoazinhas que eu conheço acolá, que elas já sabem de quem eu estou falando. Então, harmonizar é bom? Sempre é bom. Só que ele não pode te impedir a estratégia da venda com preço cheio. Porque o feed, se a gente estiver falando de um feed de uma loja, essa loja tem que... O objetivo é um só, é o primeiro, é girar rápido com preço cheio. Ponto final. O feed ele tem que ser um acelerador disso. Ele não pode ser um obstáculo disso. Ele tem que colocar lenha na fogueira para isso acontecer rápido. Então, se der para obedecer a minha estratégia comercial de venda de giro rápido com preço cheio, harmonizando, beleza. Agora, a prioridade não é harmonizar, a prioridade é vender rápido com preço cheio. Essa é a prioridade. Esse é o ponto, entendeu? E isso acontece muito, viu, César? Em loja física também. Loja física, por isso que eu falo, e muitas pessoas que trabalham com VM, com Visual Merchandising, me criticam muito quando eu falo isso, porque eu falo que o objetivo do VM é fazer girar rápido com preço cheio, não é deixar a loja bonita. A loja bonita não necessariamente é a que vende. A loja que vende é a que vende, ponto final, esse é o objetivo. É vender dinheiro no bolso. Entendeu? O VM que fala que isso não faz sentido é porque nunca teve uma loja. É que não sabe a dor que é para um empreendedor, para um lojista, saber o quanto é difícil ele colocar dinheiro no bolso com esse negócio. Então, não, tem que deixar bonito, tem que fazer isso, ok, tem que fazer. Mas se isso trouxer resultado, tá certo. Se não trouxer, para tudo, volta 10 casas, repensa, refaz e vamos ver o que vai me trazer dinheiro no bolso. Esse é o ponto. E isso serve tanto para o físico quanto para o digital. Legal. Max, tem outra questão que é uma discussão que eu vejo que está sempre presente quando se fala de estratégia de VM no digital, que é quanto de espaço ou quanto eu posso estar colocando ou balanceando, vamos dizer assim, entre ações promocionais no meu Insta ou ações de branding, né? Ações que vão elevar a marca, que vão levantar o valor percebido do negócio. Isso tem alguma regra ou depende da necessidade do lojista? Depende da necessidade do lojista. Aqui tem 2 pontos aí, né, César? Quando a gente fala em branding, a gente está falando em marca própria. Se a gente vai falando de um lojista multimarca, acredito que ele não vai ter muito isso, a não ser que ele queira evidenciar o nome da loja dele e tudo mais, ele pode fazer, ou se ele quiser, de repente, começar a fazer um PL, produzir e colocar a marca dele, que é viável, eu acho que ele tem que fazer. No caso de uma monomarca, eu acho que ele pode fazer os 2. Tem que ter os 2. Agora, o quanto faz de um, quanto faz de outro, é relativo, não tem regra, não. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é colocar isso numa programação, num calendário editorial e seguir aquilo à risca com consistência e volume. Entendeu? Então, por exemplo, você precisa criar um calendário, uma programação e seguir aquilo. Se na sua programação você coloca 50% falando de branding, 50% estratégia comercial, beleza, você tem que seguir isso. Entendeu? Para a sua audiência acostumar que a sua programação é essa, que a novela da Globo é de segunda a sexta ou a sábado, sei lá, nem assisto novela, mas que o Fantástico é todo domingo. Entendeu? Então, o povo já sabe, porque há anos é assim. Então, você tem que acostumar o seu cliente com essa programação. E, além disso, falta um tipo de conteúdo aí que eu considero importante, que você não mencionou, que é o conteúdo de resolução de dores, problemas e desejos, que é o conteúdo que vai além... Pergunta. Então vamos lá, então já adiantei. Era a minha próxima pergunta. Porque eu vejo as pessoas muito preocupadas nessa questão de produto, né, lançamentos e ações de lançamento e ações promocionais, e eu vejo que você sempre bate na questão de que resolver uma dor é tão importante quanto.
né? E é o que faz você se diferenciar da multidão. E aí eu ia puxar isso na sequência. E aonde entra, onde o cara tem que encaixar isso no meio de ações de lançamento, ações de Van Premier, né, essas coisas todas que a pessoa faz para poder produto com preço cheio, ou produtos promocionais, ações promocionais, como ele consegue encaixar essa questão de solução de dores, de entender aonde ele se faz diferente na vida daquele cliente? Cara, vamos lá. Esse conteúdo é um conteúdo que eu considero um conteúdo... Como é que eu vou chamar? É um conteúdo que ele tende a viralizar. Porque é um conteúdo... Por quê? Porque quando eu estou precisando muito de uma coisa, entendo o seguinte, todo ser humano, ele tem um ponto B dele. Esse ponto B, em cada situação, é ou um desejo muito forte, ou é resolver uma dor muito forte, né? E quanto mais forte é essa dor, mais urgente isso fica para ele, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Vamos supor que existe uma mulher que tem uma festa de casamento para ir, ela foi convidada numa festa de casamento, uma situação hipotética. E ela precisa de um vestido para ir nesse casamento. Esse vestido, quanto mais tempo ela demora para comprar e mais vai chegando a data do casamento, isso começa a se tornar uma dor para ela. Porque ela vai falando, meu Deus, eu preciso achar um vestido, preciso achar um vestido, preciso achar um vestido. Vai chegar um momento que aquilo vai se tornar uma dor que a gente chama de dor fratura exposta, diferente de uma dorzinha de cabeça. Há 3 meses do casamento, há 6 meses do casamento, isso é uma dorzinha de cabeça. Há 1 semana do casamento, isso já se tornou uma fratura exposta. O que acontece? Quando ela conseguir... ela vai sair caçando esse tipo de conteúdo. Quando ela achar esse tipo de conteúdo, de dicas do que ela pode fazer, ou de algum vestido que ela pode comprar, é um conteúdo que vai resolver essa dor dela. Esse conteúdo, naquele momento, para ela, é o melhor conteúdo do mundo. E se ela encontrar uma loja que resolva essa dor dela, mesmo só dando dicas, de quem que você acha que ela vai querer comprar o produto ou vai querer comprar alguma coisa depois? Dessa loja que resolveu a dor dela. Porque já passou confiabilidade, já aumentou a autoridade dela. Então, o que acontece? O que eu tenho que saber? Eu tenho que buscar lá na minha pesquisa de clientes, que eu acho que a gente já falou sobre isso, hackear a mente do cliente para descobrir o que ele busca. Então, eu preciso descobrir o que meu cliente busca. E aí, dentro da atmosfera de moda, eu não preciso ficar só no produto, eu vou além do produto. Então, por exemplo, vamos supor que nesse mesmo exemplo da moça que está comprando vestido, vamos supor que ela já tem o vestido. Só que ela não sabe fazer o quê? A maquiagem específica para aquela situação. O que ela pode fazer? Ela pode começar a procurar um tutorial de maquiagem. Se na sua loja você tiver uma loja feminina e oferecer ali um conteúdo que ensina a fazer maquiagens para casamento, ela vai falar, opa, essa mulher está falando comigo. Entendeu? Total. Então, isso é um tipo de conteúdo dentro da atmosfera que soluciona a dor. Ou, se ela não está... ela quer aprender a fazer uma maquiagem só para ficar mais bonita, isso se torna um desejo, não uma dor. Mas, de qualquer maneira, é algo que ajuda ela, de graça. Então, por exemplo, quando a gente tem esse tipo de conteúdo que vai além do produto e que eu sei que o meu cliente busca por isso, aí você começa a ter um canal, não mais só uma vitrine. E o Instagram, ele não é vitrine, ele é mais do que uma vitrine. Vitrine é lá na loja física, que você só põe um manequim, uma cenografia e acabou. No Instagram, cara, tem infinitas possibilidades que você pode fazer. E não tem que ficar pondo só produto. Tem que dar dicas. Tem que dar dicas de tudo. Então, como é que eu sei que dica que eu vou dar? Perguntando para ele. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vai... se você tem uma loja feminina, por exemplo, e a gente está entrando no inverno agora, você pode perguntar assim na sua caixinha de perguntas. Mulher, quando você pensa em colocar um look de inverno, qual que é a sua maior dificuldade? Aí vamos supor que a cliente fala assim, eu não sei usar vestidos no frio, fico com receio de passar frio. Aí qual que vai ser o conteúdo? Esse aqui eu vou te dar agora um tutorial para você que tem receio de usar vestido no frio. Ou 3 formas de você usar vestido no frio. Entendeu? Aí você faz o conteúdo usando o vestido que tem na loja, não chama para comprar, vendo sem vender, e a cliente fica super satisfeita.
De repente ela Não, vai... fantástico. É isso, cara. E se você parar para pensar, aquela pessoa que respondeu aquela caixinha, ela já está te levantando a mão dizendo assim, né? Ó, isso me interessa, né? Claro. Se ela comentou naquela caixinha. Então, se você for ligeiro, como diz o outro, você já pode vir dizer assim, não, e você que está pensando em um vestido para usar com frio, dessa maneira que a gente colocou, eu tenho esse look aqui para você que está para chegar, e aí já entra com uma pré-venda, porque um produto que já está vindo, mostrando o catálogo, e aí vai embora. É fantástico, uma coisa se amarra com a outra, né? Exatamente. E isso vai tornar um Instagram gostoso, né? Porque as pessoas vão começar a olhar aquele Instagram como se fosse uma série mesmo. E aí não é só produto, aí tem tudo. Tem, além do produto, tem tudo isso, entendeu? E aí você consegue construir um Instagram que, cara, organicamente ele começa a crescer por si só. E assim, olhando para a maioria da audiência, né, que são lojistas de interior, né, lojistas pequenos que tem uma loja, cara, às vezes no interior não tem mais nada para fazer do que olhar o Instagram, né? Então a gente tem uma grande oportunidade gerada por esse enclausuramento das pessoas, que elas realmente hoje estão mais abertas a procurar informação, né? Elas não estão saindo, elas estão direto com o celular procurando as coisas. Então eu acredito que se o lojista ficar atento para isso e começar... Você falou uma coisa simples que todo mundo pode fazer. Abre uma caixinha de pergunta, né? Abre a caixinha de pergunta e a partir daquela caixinha de pergunta, vai lá o capitão, que é outra coisa que você sempre fala, né? Vai lá você, né? Mostra um provador, faz o negócio, aparece, né? E depois você vem em cima de quem responder, né? Quem comentar aquilo ali, você já sabe que você pode estar vendendo aquela história para aquela pessoa. E você pode estar repetindo esse ciclo e fazendo o negócio acontecer. É fantástico. Eu acho muito bacana isso e muita gente negligencia isso, né, Max? Exato, exatamente. E esse é o caminho. E aí você vai montando isso, programando postagens. Aí não é só isso, né? Porque aí é legal fazer live, é legal gravar vídeos para o IGTV, é legal você gravar reels, que nesse momento está entregando legal. Então você tem uma série de coisas para você deixar o seu Instagram bacana, mas nunca esquecendo que a essência é a essência do visual merchandising. Max, você quer deixar um spoiler do que a gente pode dar continuidade na próxima? Eu estava pensando em, porque toda vez que a gente fala de VM, eu acho que a gente acaba levantando para a pessoa a possibilidade de produzir esse conteúdo e distribuir esse conteúdo, né? De fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Você acha que podia ser uma boa a gente puxar esse papo da distribuição de conteúdo? O que você acha? Podemos, super, podemos sim. Podemos, a gente já faz esse link aí. E a gente pode também no próximo falar um pouquinho mais sobre VM, que a gente não falou. A gente só entrou agora no VM Digital porque puxou sobre conteúdo. Então, você que está assistindo a gente no YouTube, aí deixa aqui nos comentários o assunto que de repente você quer que a gente fale na próxima, mas a gente já pode deixar agendado para falar sobre distribuição. Exato. A gente pode falar de distribuição orgânica, distribuição paga, a gente pode falar sobre isso sim. Fechou. Beleza, então. Max, muito obrigado mais uma vez pela honra de participar desse projeto aqui com você. Soldado aqui está sempre às ordens, tá? Show de bola, eu te agradeço. Todo mundo que está aí. Agradeço, César. Valeu, querido. Tamo junto. Bora virar o jogo. E, galera, encontro vocês no próximo episódio. Um abraço. Falou!